pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca Fontana Forçan, eu sou estudante de jornalismo do 8º semestre da Fapcom e hoje esse é o videocast Fala Adepto, um videocast sobre futebol português em gramados brasileiros. Hoje teremos como convidado o estudante de RTVI, Gustavo Ian, que também é palmeirense. Obrigada, Gustavo, por aceitar o convite. Não, eu que agradeço, tô lisonjeado aqui de ser o primeiro, né, o episódio piloto do Fala Adepto. E vamos lá, muito obrigada por participar. Que é isso. A primeira pergunta é, na sua visão, a formação acadêmica, curso da CBF, bacharelado e licenciatura em educação física, especializações, impactam na carreira do treinador de futebol? Ah, com certeza, Bianca. Eu acho que não somente essas capacitações, né, porque a gente vê que hoje no futebol não é só nas quatro linhas, né, a gente vê que envolve muitas outras coisas. Então, por exemplo, a gente vê que o estado psicológico do jogador, do próprio treinador, é uma coisa que tem que ficar em mente, né, tipo, a gente não pode ignorar isso. E os principais clubes do Brasil hoje, por exemplo, o Palmeiras, que eu até tô trajado aqui, muito pouco clubista, mas é um time que tem uma gestão muito boa, né? Então a gente tem um técnico muito bom, que é o Abel Ferreira, mas ele não faz aquele trabalho sozinho, né? Tanto que tem os outros doidão lá, o João Martins e tantos outros. Então eu acho super essencial que tenha, além dessas formações da CBF, educação física, né? Essa parte do próprio atleta e tudo mais, das táticas, acho super essencial. Mas eu acho que um clube hoje em dia ele precisa ter várias outras formações nesse meio, né? A gente que está fazendo comunicação acho super válido, né? Tipo, o clube se expressar bem, né? Tanto com a torcida quanto com a imprensa. Essa parte do psicológico, né? A gente vê o Jonathan Calleri do São Paulo. É um cara que, poxa, é um baita de um jogador e tudo mais, mas ele tem problemas tanto quanto a gente, sabe? É uma coisa que a gente às vezes fala que é frescura, isso, aquilo, e é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? O Abel e a diretoria do Palmeiras agora tem essa coisa do cabeça fria e coração quente. E mesmo ele, às vezes, também tá meio precisando melhorar o psicológico dele. Então eu acho que essas e outras capacitações são fundamentais pro futebol brasileiro evoluir, né? Não tratar como se fosse essa parte do mental, por exemplo, como se fosse qualquer coisa e tal. Porque a gente fala que a vida do atleta, a vida do treinador é fácil. E se a gente for ver na questão financeira, pode até ser fácil, mas envolve tantas outras coisas, né? Novamente, fora das quatro linhas, Uhum. o tanto de tempo que eles passam longe da família, o tanto que eles param de se dedicar a coisas que eles queriam, por exemplo, uma outra faculdade dos próprios jogadores, né? Você vê que muitos deles, para não dizer a maioria esmagadora, eles não têm uma capacitação profissional, né? Muitos deles, eles largaram os estudos para se dedicar no futebol, Nem o básico. nem o básico. Então, acaba tendo que vir do treinador e da comissão técnica um pouco dessa educação, né? Então, eu acho fundamental. É como você disse, o futebol hoje não é o de 90, não é o de 80, não é de 70. É algo mais moderno, contemporâneo, para dizer a verdade. Então, não é só chutar uma bola, marca tal, faz tal. Não, é o físico, Uhum. é o nutricional. E uma área que você chamou bastante atenção é o psicológico. Então, quando você tem uma formação, por exemplo, uma acadêmica na educação física, você estuda o fisiológico, você estuda nutrição. Então, a parte psicológica eu não sei muito bem se na grade de educação física tem, mas acredito que tem graduações de psicologia esportiva que abordam esse campo. Então, Uhum. para um atleta, um profissional ter, acho que o, o total 100% de foco, de se dar o melhor, acho que deveria abordar essas 4 áreas que são importantes no atleta, no rendimento e como isso vai render ao clube. Uhum. E isso também é uma coisa que ele extrapola o futebol, né? A gente vê em outros esportes, a Simone Biles e tantos outros exemplos. Então, acho que é uma coisa que não se limita só ao futebol e sim ao esporte como um todo, né? Mas como a gente tá falando de treinadores e curso da CBF, essas coisas, vale também muito pro futebol. E eu acho que eu não, do que eu já vi, o curso da CBF não tem muito essa parte do psicológico. E é uma coisa que eu acho que deveria, poxa, tá no meio assim, pra englobar mais coisas e ser mais completo. Sem falar também que o curso da CBF ele não é muitas vezes aderido lá fora, né? Muitas instituições Uhum. lá fora não aceitam o curso da CBF como certificação.
Então, alguns têm que tirar FIFA, UEFA, enfim, acho que é uma profissionalização. Que é a próxima pergunta, que é quais mudanças o futebol brasileiro pode adotar para melhorar a formação dos treinadores? Olha, eu acho que a CBF ela deveria mudar muitas coisas na estrutura, né, do futebol. Começar aqui, a gente estava falando também da parte física, né, uma parte muito importante. Como que a gente vai mudar uma coisa do curso, sendo que o nosso calendário é uma bagunça total, né? E muitas vezes, além do calendário ser uma bagunça, as condições de trabalho são bem complicadas, né? Por exemplo, o Maracanã, que é um estádio, pô, é palco de Copa do Mundo, final, do Mundial de 51 do Palmeiras. Mas eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos, sabe? Tipo, não dá pra dar um passo maior do que a perna. Então, antes da gente melhorar o curso, eu acho que a gente precisa melhorar as condições de trabalho, né? Não é só o Maracanã, são vários outros estádios e também as condições até você chegar lá, né? Por exemplo, tem vários estádios que são muito afastados, tem vários times que não têm um CT muito legal. Isso que a gente tá falando só de primeira divisão. Imagina se a gente vai pra. Porque o curso não vale só pra, né, Uhum. a Série A do Brasileirão. A gente tem Série C, D, que é bem, bem precário, né? Então eu acho que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho mudando primeiro as condições de trabalho para depois tentar mudar alguma coisa do curso. Minha próxima pergunta é sobre mídia. No Vamos caso, lá. mídia esportiva brasileira. Ora julgada, ora venerada. Aham. A mídia ela tem um papel fundamental na transmissão de informação, de entretenimento também para o público em geral. Porém, algumas vezes tem papéis um pouco, digamos, perigoso. É o papel dela de chegar e transmitir a informação para o público, principalmente para um público de massa, popular. Uhum. E muitas vezes comentaristas, jornalistas criam o discurso de ultrapassado para técnicos como Filipão, Luxemburgo, Mano Menezes, Abelão, que é o Abel Braga. E eu queria saber, muito fácil jogar pedra, mas trazer uma solução. É difícil você elogiar. Uhum. Então eu queria saber de que modo a mídia esportiva ela pode contribuir para essa profissionalização dos treinadores de futebol brasileiro. Certo. Aí primeiro eu vou te fazer uma pergunta, porque eu queria saber a sua resposta como jornalista, né? Queria saber se você é a favor ou contra, né, a mídia ela ter pessoas formadas em jornalismo e ex-jogadores, né, e comentaristas. Olha, eu acho importante ter a vivência deles. Uhum. Porque foram os caras que estavam lá no vestiário, jogaram, sabe a relação de técnico com o jogador, de jogadores entre si, até mesmo de jogadores com a mídia. Uhum. Porém, a maior parte deles não tem um conhecimento analítico, Uhum. digamos assim. Um conhecimento mais conceitual. Então, falam muito do achismo. Uhum. Apesar de eu ter dito eu acho, mas tudo bem, eles partem muito pro achismo. E eu acho um pouco perigoso, porque pode trazer um pouco de desinformação. Por exemplo, alguns canais, como a ESPN, em transmissão de jogos de Premier League, mais conceituais, assim, de futebol europeu, são poucos ex-jogadores que tem. São mais Uhum. jornalistas de profissão, que estão lá para fazer análise. Mas eu acho legal, mas na minha opinião, eu acho que esses ex-jogadores deveriam pelo menos ter uma base de conhecimento, fazer um curso de comunicação, enfim, Uhum. sei lá, alguma Ministério da Telecomunicações fazer um curso, enfim, Eu concordo CBF. totalmente, porque a gente vê o Denilson, né, do jogo aberto. Ele é um cara que ele foi um bom jogador, tudo mais, conviveu com lesões, não teve uma carreira tão longeva, né? Mas ele mesmo diz que ele é melhor comunicador do que ele foi melhor jogador. E ele se capacitou, né, para isso. Eu acho super válido, mas novamente concordo com você aí de ele precisa ter alguma base também. Ele não pode chegar lá, tipo, e só por causa da vivência dele ele tá lá, né? Eu acho que a vivência com o estudo acho super válido. Um ex-jogador que ninguém dá fé como comentarista é o Vampeta. Você Ah, dá fé pro Vampeta? é complicado. O Vampeta eu acho que ele tá mais na mídia pelo valor folclórico dele, assim. Como fator informação, eu acho que ele tá mais pelo entretenimento, que é válido também, eu acho válido. Mas foi o que você falou, novamente, perigoso dependendo do contexto, sabe? Eu acho válido ter o Vampeta lá, mas mais como entretenimento, assim, sabe? O Va- Como, por exemplo, você falou na TV aberta. É um cara que ele combina mais ou menos com a TV aberta, com a Uhum. linguagem popular e tudo mais. Porque
A linguagem da ESPN, eu acho que ela não encaixa, né, com a TV aberta. É mais Porque, pessoal. porque quem trabalha na TV aberta, tipo, ela tem que falar para um público geral, né? Diferente do público da ESPN, que é um público nichado, né? A pessoa que vai assistir ESPN, ela gosta de esportes. Tipo, ela acompanha os esportes. Quando a gente vai ver na TV aberta, por exemplo, é a tia que tá fazendo comida, tá vendo ali. Uhum. É a avó, é o vô que não acompanha tanto. Então eu acho super válido essa linguagem mais popular, mas com responsabilidade, né? E aí, voltando à sua pergunta, até fico feliz pela sua resposta, e eu acho super válido esse debate. O que eu acho que a mídia pode ajudar na profissionalização, eu acho que ela poderia ter um pouco menos de imediatismo nos trabalhos que acontecem no Brasil, e não só no esporte, acho que em tudo, né? Porque em 6 meses não dá para resolver problema Sim. no meio do futebol. A gente vê o próprio Abel Ferreira, eu vou ficar citando ele o tempo inteiro aqui, que eu gosto muito dele. Mas ele chegou no Palmeiras no meio de um campeonato e tudo mais. Ele foi vitorioso de dois campeonatos, né? Da Libertadores de 20 e da Copa do Brasil de 20. Mas eu não sei se você lembra, com certeza lembra, que depois desses dois sucessos veio só ladeira abaixo, né? O Mundial, né? Que o Palmeiras, poxa, foi faltando uma semana depois do título e acabou tendo um revés, ficou com a pior campanha da história de um brasileiro. Depois perdeu Supercopa, perdeu Paulista e a mídia. E os próprios palmeirenses, alguns entraram nessa pira também, de tipo, ó, manda embora. Sendo que o cara Uhum. foi campeão e nem era obrigação. O cara foi no meio do trajeto, Dois meses. trocaram o pneu do carro em movimento. Então eu acho que a mídia precisa ter um pouco mais de paciência com os trabalhos. Eu tinha visto uma entrevista, acho que é do Yannis, né, do basquete, Antetokounmpo, que ele fala que essa coisa do fracasso e do sucesso, né, desses dois caminhos, né, que ele pergunta pro jornalista, ah, a minha temporada foi um insucesso porque a gente não conseguiu ganhar, não conseguiu avançar. Mas e você? Você conseguiu uma promoção no seu trabalho? Você conseguiu, sei lá, ter mais espaço, conseguiu ter mais influência, tipo, em um ano? O cara falou, não, não consegui. Ele falou, então, a sua carreira tá sendo um fracasso? Ele falou, não. Então, da mesma forma que quando a gente perde no futebol, no esporte, no basquete, no caso, né, dessa resposta, também não é um fracasso, faz parte, né, a vitória e a derrota. Isso todos os esportes. Ninguém vai ganhar pra sempre e ninguém vai perder pra sempre. E eu acho meio perigoso isso aí da mídia querer fritar os caras muito muito cedo, porque isso aí acaba indo depois pra torcida, né? A torcida acaba perdendo a paciência com o cara, com o treinador, e aí a gente começa umas cobranças de verbais e querendo ou não parte depois pra, né, a violência física, né? Não só a verbal. Então, eu acho que o que a mídia deveria fazer, principalmente começando assim, é ter mais calma com os trabalhos, né? Porque a mídia, como você sabe, tem muita influência, né, no próprio meio. Então, quando tem uma chiadeira por meio da mídia aí no trabalho, a própria diretoria do clube também já pensa duas vezes: será que eu vou manter esse técnico? Será que eu vou manter esse trabalho? Então, eu acho que deveria ter paciência com os trabalhos. Acho que esse é o fundamental de tudo, da mídia, o papel. Boa. Agora uma pergunta polêmica. Ah. Futebol brasileiro é atrasado? É de fato o país do futebol? É uma pergunta polêmica, né? Se o futebol brasileiro é atrasado, eu acho que não. Eu acho que os técnicos portugueses que vieram recentemente, eles trouxeram alguma modernizada e os próprios treinadores brasileiros também estão se modernizando, né? A gente vê o Fernando Diniz, que é um treinador que por vezes é questionado e tem vezes que é idolatrado. É um cara que há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, não sei se teria espaço, né, no futebol. Ninguém botava fé. Ninguém botava fé. E querendo ou não, beleza, ele não tem títulos ainda relevantes, mas ele tem um plano de jogo interessante, ele tem ideias interessantes que aos poucos ele consegue colocar em prática. E novamente, sem o imediatismo, porque o Diniz ainda não ganhou nada de relevante, ganhou agora o Carioca, ganhou acho que Copas Paulistas, mas você vê, é um time que joga bonito, mesmo o São Paulo que perdeu o Brasileiro de 20, é um time que joga bonito, é um time legal de ver, gostoso. E agora, essa temporada agora mesmo, o Fluminense tá na semifinal da Copa Libertadores. E também tá ali na briga com o Botafogo e o Palmeiras no Brasileirão e tudo mais. Então eu acho que a própria vinda dos portugueses pra cá aumentou o sarrafo, sabe?
E a gente vê esses técnicos ultrapassados, que o pessoal fala, ultrapassados, que é Vanderlei Luxemburgo, né, que é sempre bem citado. Eu lembro até um episódio do Caio Ribeiro, que no programa Bem Amigos meio que questionou o cara e tal. Algumas coisas ele até tá certo, mas em outras eu não sei se tá tão certo assim, né? Uma coisa que no futebol internacional a gente vê muito é o trabalho de base, né? Trabalho com os jogadores mais jovens, né? Para evitar muitos gastos. O próprio Vanderlei Luxemburgo, que é o cara ultrapassado, ele no Palmeiras fez um trabalho muito interessante, né? Nessa parte de revelar jogadores. Porque além do ganho esportivo, você tem o ganho financeiro, né? Porque dificilmente você vai conseguir vender um cara de 30 anos para fazer caixa pro clube, né? Talvez na parte tática, eu acho que esses caras eles tenham se acomodado um pouco, sim. Porque eles têm currículo, né? Diferente desses caras mais novos, por exemplo, o Diniz. O Luxemburgo tem muito currículo. Então, eu acho que às vezes ele se apoia em coisas muito do que ele já fez para justificar o revés, sabe? Isso eu já não gosto. Eu acho que ele deveria procurar uma capacitação caso ele queira continuar nesse meio, né? E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que essa afirmação de que o futebol brasileiro é ultrapassado, eu não concordo. Até porque se a gente for ver aqui na Sul-América, né? Lógico que tem também o fator financeiro, mas a Libertadores a gente só vê brasileiro. A Copa Sul-Americana, brasileiro também pra caramba. Então eu discordo. Em partes eu discordo. Eu acho que pontualmente algumas coisas, alguns treinadores da velha guarda que estão se apoiando em sucessos do passado, acho que isso sim é um pouco de se acomodar e atrasado. Mas de resto eu discordo. Eu acho que o futebol brasileiro tem muito a evoluir aí. E eu até torço para que o Diniz tenha sucesso, né? Para que mais pessoas, mais treinadores tenham trajetórias como a dele, né? Diferente do Roger Machado, que ele também é um treinador tipo jovem, mas que foi fritado muito cedo e a gente nem vê ele mais agora, né? Não sei se você lembra do último trabalho dele. Eu não lembro do último trabalho do Roger. Se eu não me engano, acho que foi no Grêmio, eu Então, acho. e depois disso, onde é que tá Roger Machado? Tá desempregado. Os técnicos da nova geração, Roger Machado, Carille, Barbieri, Thiago Nunes, que Aham. foram fritados cedo. Fritado. O Thiago Nunes teve que ir pro Peru, ele tá no Sporting Cristal. Teve pra fazer um E bom é um trabalho. técnico que se tivesse aqui, eu acho que ele faria um caldo, porque é um bom treinador, né? Sim. Novamente por causa dessa pressão absurda do tipo ganhar, 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 não ganha, vai embora, acaba indo, né? O que você falou de falta de tática, que alguns treinadores podem ter se acomodado nessa parte, pode ter como exemplo o Tite. O Uhum, Tite não é um técnico ultrapassado. Ele é muito inteligente, tá? Entre os melhores do mundo. Mas na Copa do Mundo faltou variação tática. uhum, Até pronto contra a própria Coreia, que ganhou de 3-1, 4-1, se eu não me engano. uhum, Mas teve deficiências. Contra a Croácia era pra ter jogo de ter várias variações. Tava ganhando de 1-0. O que, uhum, que custava fechar a casinha? uhum, Fazer o básico, fechar a casinha. Não, quis mostrar que sabia jogar bonito. Jogando uhum, pra frente, atacando, só que tomar um gol besta num contra-ataque, sendo que foi o quê? Falta de atenção, foi falta de uma alteração tática. uhum, Mas também concordo em partes com o que tá atrasado. Eu acho que o futebol brasileiro perdeu o bonde da melhora. uhum, Em alguns sentidos, como profissionalização, categorias de base, só que é tipo, o buraco tá mais pra baixo. uhum, Mas tem alguns técnicos que tentam, mas é aquilo que você falou. Tem que dar tempo ao tempo. Não vão uhum. ser 6 meses que vão resolver o trabalho. E você falou na palavra ultrapassado, que eu também comentei. E eu queria saber, qual é o papel da mídia na reprodução desse discurso de ultrapassado? Porque eu assisti uma matéria do Luiz Felipe Scolari, que ele disse que magoa. E realmente magoa ser chamado de ultrapassado pelo tempo. Porque você, pô, o Luiz Felipe Scolari é campeão do mundo, 2 Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando do currículo do Filipão. Uhum. E, querendo ou não, ele tem seu valor. Lógico. Mas. E magoa ser chamado de ultrapassado pela Uhum. mídia brasileira. Eu queria saber qual o papel dela nesse discurso, nessa reprodução. Certo. Antes de responder essa pergunta, eu só vou complementar uma coisa que você disse sobre o Tite, né? Eu acho que o maior erro do Tite, e isso é um erro que já vem de tempos assim em outros clubes e seleções. O esporte, principalmente o futebol, é uma coisa engraçada, porque hierarquicamente falando, o treinador tá acima do jogador. É ele que faz as decisões. E eu acho que o Tite, ele se apoiou muito nessa coisa de, assim, ó, quem manda no meu vestiário, tipo, é o Neymar.
Quem manda. Eu acho que de verdade, quem tinha muito mais influência nessa seleção eram os jogadores do que o próprio treinador, assim, sabe? Eu não. Isso acontece muito, você tá de prova, todo mundo que assiste futebol sabe disso. Que muitas vezes o próprio jogador frita o próprio treinador. Isso é uma coisa assim que eu acho absurdo. Acho que é uma das pouquíssimas profissões que existe isso, onde a pessoa que está abaixo do chefe tem condições de tirar o chefe. Então, eu acho que a parte, novamente, essa parte de gestão de grupo, na parte do Tite nas duas Copas do Mundo, foi muito ruim. Foi muito ruim porque os pênaltis, né? Os famigerados pênaltis que todo mundo fala. Onde é que tava o Neymar, entendeu? Ele foi o quinto jogador, tipo, não decidiu nada antes, foi na hora. E você vê que o pessoal também, o brasileiro, você disse de país do futebol, né? Você vê que a parte psicológica, novamente bater nessa tecla, tá muito forte. Porque são jogadores muito jovens, né? Por exemplo, o Rodrigo, que perdeu o pênalti. Você vai colocar toda a responsabilidade de um país inteiro, né? Porque, querendo ou não, Um menino de 20 anos. é um menino de 20 anos e ele tá com uma responsa, tipo, que ultrapassa o futebol, né? O momento de Copa do Mundo é o momento que o brasileiro tem pra esquecer dos problemas. É tipo mais ou menos como se fosse o carnaval, assim, a Sim. Copa do Mundo. Viver ali aquele um mês mágico pra ter um respiro, assim, de ter uma felicidade, uma coisa que a gente não tem há 20 anos, então é uma puta de uma responsa. E aí você coloca isso na cabeça de um moleque de 20 anos, entendeu? E aí a gente não pode novamente crucificar também o jogador, porque a gente conta com ele para próximas, né? Então eu acho que isso aí também deve ser uma coisa a ser mais trabalhada, isso, né? Da hierarquia, né? Tanto com o treinador quanto os capitães, né? Acho que a gente precisa de lideranças tanto na parte técnica quanto na parte do plantel dos jogadores. E aí, qual que era a pergunta que você tinha feito? Qual é o papel da Segunda? mídia na reprodução do discurso de ultrapassado? Qual o papel da mídia? Eu vou de novo bater nessa tecla do eles têm que ter paciência, sabe? Eu acho que ultrapassado é quando a gente não evolui mais, Não dá, né? não tem mais jeito. Não evolui mais. O Filipão, que você citou que falou que fica muito magoado com essas coisas, ele é um cara que ele deu a volta por cima, né? Porque a gente teve ele nos anos 90 ali no Grêmio, ele teve o auge dele talvez ali no Palmeiras e na seleção brasileira, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí não suficiente, depois ele foi para a seleção de Portugal, foi um dos primeiros treinadores brasileiros aí para uma liga competitiva pra caramba, que é a Premier League, né? E aí ele volta pro Palmeiras em 2010, se eu não me engano, e aí ele pega um time ruim pra caramba e tudo mais. Ele consegue uma Copa do Brasil, que até hoje eu não sei como que ganhou, porque o time era muito limitado. E eu acho que é muito dessa coisa da família escolar, sabe? Uma coisa do time copeiro. E aí, inexplicavelmente, o Filipão larga o barco em 2012, né? Não sei se você lembra, ganha o título e o Palmeiras depois Sim, fica ali quase pra cair no Brasileirão de caiu. 12. E aí ele vai pra seleção brasileira, não, também foi uma péssima escolha na minha opinião. Novamente, novamente aí acho que foi um erro da própria CBF que se carregou nessa coisa da nostalgia, sabe? Tipo, ó, Sim. do currículo, sendo que ele não tinha condições de estar ali naquele momento. E ele toma o 7-1, né? Que queimou a Que carreira. a carreira dele acabou naquele momento, né? Filipão sempre vai ser lembrado por isso, mas nunca vai ser lembrado A pelo Copa do Penta. Mundo. E aí, ele deu a volta por cima quando todo mundo tava escorraçando ele, falou que é ex-treinador, não sei o que, não sei o que lá. O Filipão faz o quê? Ele volta pro Palmeiras, né, em 2018 e ele é campeão brasileiro, que é a primeira vez que ele tinha sido campeão de um campeonato de pontos corridos. Fora que nesse meio tempo ele também tinha feito um trabalho muito legal lá na China, Sim. o Filipão. Então, essa coisa de ultrapassado, eu acho que quem é ultrapassado é quem tá ultra acomodado, que não quer mais desafios, sabe? E você vê, eu conheço pouquíssimos treinadores que são assim. Pra não dizer assim, na minha cabeça agora não vem nenhum, sabe? Você Uhum. sabe algum? Eu não sei. Algum Ah, treinador. tem alguns. Tem Cristóvão Borges. Cristóvão Esse Borges. daí é Oswaldo de Oliveira. Aham. Deixa eu ver. Ah, tem alguns. Mano Menezes, tenho minhas dúvidas. Aham. Mas eu acho que Guto Ferreira também tem.
Tem Mas agora sabe uma coisa galerinha. que é interessante? A maioria dos caras que falam da imprensa, né? Serginho. Serginho? É. Qual? Quem é o... É o. É Serginho, se eu não me engano? Que treinou o Atlético Goianiense, que criticou bastante o Abel. Ah, sim, Jorginho. 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 É. Então, eu acho que o pessoal da imprensa que diz isso, que bate muito nessa tecla de ultrapassado, eu não sei não, mas eu acho que é um pessoal frustrado. É uma galera que, sabe, É um não olha pro pessoal próprio frustrado porque, umbigo. assim, é o pessoal, na minha opinião, mais conservador, que já tá muito mais tempo ali na televisão, já tem o seu espaço garantido, e aí acaba por chutar o cara, entendeu? Tipo, se você for ver, analisar fundo a fundo, eles, no fundo, eles também estão meio acomodados, eles Sim, também estão um pouco ultrapassados, entendeu? Então eu acho que vale, além de... A crítica é super válida, mas eu acho que o cara que fala disso na imprensa, ele também deveria fazer uma autocrítica sobre ele, né? Porque a palavra, foi o que você falou, a palavra machuca, a palavra tem sim. poder. Então, eu acho que deveria ter muita responsabilidade, né, ao dizer isso de que o cara é ultrapassado. Não... Até porque foi o que eu falei, deu o exemplo do Filipão e a gente pode falar de outros também que deram a volta por cima. O próprio Luxemburgo, que o pessoal não dava nada ali para os anos 2010 e tal. Foi campeão com o Palmeiras, tá agora, querendo ou não, uma campanha irregular, mas tá no Corinthians e tá numa semifinal de Sul-Americana. Então eu não gosto muito dessa abordagem de que o cara estagnou, sabe? Não, por mais que às vezes tenha Entendi. razão, acho que tem que ter cuidado e uma autocrítica da própria mídia, né? Com ela mesma. Entendi. Por último, eu queria saber, você falou que uma das mudanças que pode acontecer no brasileiro, que os técnicos tenham acordado assim pra vida, é a chegada dos portugueses. Uhum. Que, sei lá, aumentou, tipo, ficou inseguro. Ah, será que fulano vai roubar meu emprego? Sei lá o Uhum. quê. Tô perdendo espaço. Queria saber de que maneira os trabalhos de português, como Abel Ferreira, Jorge Jesus, Luiz Castro, Bruno Lage, podem contribuir para o futebol brasileiro. Ah, eles podem contribuir muito, mas muito, muito mesmo. E não só os técnicos portugueses. Eu acho que a própria América Latina aqui, ela fornece muitos bons treinadores. A gente estava até falando mais cedo Na verdade, eu estava falando com o professor Bruno, daqui da Fapcom. E a gente vê que tem muito treinador bom aqui na Sul-América, na Argentina, no Uruguai. É um pessoal também que tem um pouco disso de ser um time cascudo, de formar times Sim, cascudos. Então eu sou super a favor desse intercâmbio, dessa troca. Inclusive, uma coisa que eu acho que seria muito válida pro futebol brasileiro é a gente ter brasileiros lá fora. A gente tem pouco brasileiro lá fora, se você for ver, né? sim. Nessas ligas mais competitivas. E isso é uma coisa que eu acho que a gente voltando lá pro curso da CBF, que você falou que ele entra em atrito com outros cursos, né? Por exemplo, lá fora, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia rever isso, né? Tipo, de fazer algum curso que unifique com outras federações e tudo mais. Um padrão FIFA. Isso, e também outra coisa que é essencial hoje em dia, né? Isso para todas as profissões. Um segundo idioma, o inglês, né? Então, acho que isso é um impeditivo para vários outros clubes e outros mercados trazerem pessoas do Brasil e aí, por não falar um outro idioma, acham que são ultrapassados, sabe? Então, eu acho que esse intercâmbio de treinadores, principalmente os portugueses que falam a mesma língua que a nossa, e que a gente já forneceu muito cara bom para Portugal também. O Deco é brasileiro, mas se naturalizou português. Filipão, ele foi técnico de Portugal e teve um dos melhores momentos do país, né? Ele levou o time para uma Eurocopa, uma final de Eurocopa, que perdeu, infelizmente, perdeu em casa, mas chegou. Uhum. E depois teve a melhor campanha de Portugal em Copas. Então eu acho super interessante esse intercâmbio cultural de treinadores e acho que os brasileiros deveriam, juntamente aí com a CBF, se movimentar ali para tentar também atingir novos mercados, né? A gente vê que fica desproporcional até, né? O tanto de jogadores brasileiros que vão para outros mercados e o tanto de treinadores que vão para outros mercados. Sim. A gente, os jovens mesmo que a gente estava falando lá que são revelados, ficam muito pouco tempo aqui e já vão para outros mercados. E se tivessem pelo menos um pouquinho mais de tempo aqui, seriam muito, muito bons. Da mesma forma que se os treinadores brasileiros estivessem em outros mercados também, mesmo que se fosse um pouquinho, desse um pouco de tempo, eu também acho que ia ser legal, sabe?
Então eu sou super a favor de portugueses aqui, de brasileiros em Portugal e em todos os outros países, sabe? Eu acho que a gente só tem a aprender com eles e eles aprender com a gente. Porque o Brasil tem 5 estrelas, né? Ganhou 5 Copas. Portugal. Portugal é uma seleção que até os anos 2000 ali, antes, tipo, nos anos 90 e tal, era basicamente o Eusébio, né? O ídolo dos caras. Depois não tinha uma evolução tão grande assim. E aí depois dos anos 2000, mais ou menos, com esse intercâmbio e também, lógico, tem um tal de Cristiano Ronaldo também na história de Portugal. Mas eu acho super, super válido, não só portugueses, como a América Latina como um todo, como a própria Europa, né? Queria tanto que mais jogadores europeus viessem pra cá. Eu sempre fico feliz e torcendo pra quando vem algum jogador diferente, um Honda lá do Japão, o Seedorf, que era holandês. Eu sou super a favor, acho que a gente tem a ganhar muito com eles e eles têm que ganhar muito com a gente. É uma troca muito interessante, eu sou super a favor. E que continue, assim. Entendi. Agora, jogo rápido. Uma pergunta. Diga. A última. 3 treinadores brasileiros. De todos os tempos? É. Eu vou entrar no meu tempo, do que eu vi. Pode ser. A partir dos anos 2000. Treinadores brasileiros. Eu vou de Luiz Felipe Scolari. Eu vou de Vanderlei Luxemburgo. E olha, é difícil, mas eu vou colocar então, pra quebrar meu argumento já, eu vou colocar o Tele Santana, que é inspiração pra muitos treinadores, inclusive pro próprio Abel. Vou colocar o Tele aí nessa parada. Então, tá. Você concorda com a minha lista? Concordo. Eu não vi o Tele. Eu também não. A gente não, vê não mais. cheguei. Sei da história dele, mas que eu vi Luiz Felipe Scolari. Segundo lugar, não peguei a melhor fase do Luxemburgo também. Então eu coloco o Tite. Em terceiro lugar, um que eu coloco fé é o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Eu acho que o Tite, inclusive, ele precisa voltar a trabalhar para acabar também com essa má fama e esse, novamente, aí que eu falei, tipo, dos altos e baixos. Eu acho que se o Tite voltar para o futebol brasileiro, eu acho que ele tem tudo para dar a volta por cima, assim como vários outros treinadores teve. Esqueci de um. Eu ainda fico com a imagem um pouco manchada do Tite das 2 Copas. Eu ainda tenho também do Tite. Eu não sou muito fã, mas eu admiro o que ele fez no futebol. E esqueci de um que eu também sou muito fã. Abel Braga. Abel Braga, que também tá por fora, né, do circuito ali, né? Tá por fora. Tá descansando também bastante tempo. E tem um outro argumento também do porquê o Tite, na minha lista, ele não merece estar, né? Que ele ganhou o Mundial de 2012. Então, fechamos o episódio assim, falando do Mundial de 2012 do Corinthians e de Tite. E 51 é o quê? 51? É. Segundo a FIFA, antes era o Mundial, né? Essa FIFA tá de sacanagem aí. Mas obrigada, Gustavo, Nada, por eu que agradeço participar o da convite, conversa. Obrigada a vocês por assistirem esse episódio, mas não se preocupem, teremos mais episódios falando sobre futebol com jornalistas, com torcedores. Então, fica até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.